Boa tarde, galera. 5 de maio de 2026. A continuação aí, parte 3 desses vídeos aí. Então, preste bastante atenção. A maioria das pessoas, lembrando que esse vídeo, gente, é pro TikTok. E aí eu jogo em outras plataformas, muitas das vezes a pedido de alguém ou indicação de alguém. Lembre-se que quando eu falo e aí galera e tal, eu quero agradecer as visualizações, é do TikTok, tá, gente? Eu estou lá no TikTok fazendo vídeo e tem algumas visualizações por lá, 200, 300, 700, e aí é um público até legal de saber que está sendo alcançado, né? Então, vamos lá. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre que imitar a juventude pode trazer longevidade, logicamente junto com um conjunto de coisas, alimentação, condição do ar, a água e uma série de coisas, né? Longevidade, ela abrange muitos temas, climáticos, hábitos, saber conhecer o próprio corpo. Então não é fácil, tá? Não é fácil. Muitas vezes as pessoas falam das zonas azuis, lugares onde tem muito longevo, mas aí o que acontece nesses lugares? Eles em si já são numa posição geográfica beneficiosa, tá? Para a longevidade. São geralmente lugares de montanha, longe da tecnologia. Então vamos nessa. Eu falei que imitar a juventude ela traz longevidade, mas eu estava falando sobre exercício físico de grande rendimento. Imitar a juventude, muitas das vezes você faz exercícios de grande rendimento, mas você vai e faz feliz. Quantas e quantas vezes você saiu de casa sem precisar contar calorias, sem precisar prestar atenção no seu próprio metabolismo, você correu jogando pique-esconde, chuta-lata, betes, jogando futebol, e você estava em constante alegria. Nossa, cara, vamos jogar futebol. O estresse da juventude, apesar do corpo estar preparado para todos os tipos de estresse, o estresse da juventude é beneficioso e bem classificado na juventude. Quando chega a uma idade de 50 anos, que é a idade que eu tenho, eu imitar a juventude, para mim é muito mais saudável eu ser convidado por um amigo meu para jogar vôlei e eu brincar ali entretenido, meu corpo está sofrendo um estresse, mas eu estou alegre de que eu ter por obrigação de correr meia hora numa esteira, sabendo que aquilo ali vai entrar em agonia uma certa hora na velocidade, porque tem muita gente que vai para a esteira e não aguenta, vai passar mal ali, agonia, de tanto ficar respirando uma determinada hora numa resistência, numa velocidade, né? Porque segundo dizem, não, é beneficioso. Não, é estressante, é beneficioso para o coração, mas estressante para a eliminação de gordura visceral. Né? Se você não tem gordura visceral, você pode ser beneficioso, né? Por isso que eu digo que a partir dos 50 as coisas que eu estou falando. Então, imitar a juventude. Deixa eu tomar um pouco de água. Tá secando a garganta agora por causa da. Não tá me desligando mais. Imitar a juventude com 50 anos não é colocar um boné para trás, não é colocar uma camisa jovial, não é colocar um cordão, não é se disfarçar de jovem, é estar jovem, entende? Eu encontrei uma garota que ela me conhece da igreja lá de 16 anos atrás e disse assim, nossa, é impressionante, você tá com as mesmas sandálias que você usava quando eu te conheci, porque eu nunca mudei, né? Meu visual é sempre assim, mas uma coisa interessante, por mais que eu não tenha mudado meu visual, eu tive que ter conhecimento, sabedoria, para que esse visual fosse
compatível agora com a minha aparência. Você me olha assim, eu não tenho filtro aqui, não tenho nada. Eu boto aqui e gravo. Às vezes pego um ângulo mais da claridade, outro mais escuro, mas aqui sou eu. E eu vou fazer 51 anos esse ano. E como que eu consegui não me disfarçar de jovem? Eu me sinto jovem e sou jovem para minha idade. É uma realidade, não é uma profecia, não é uma vontade do meu coração, não. É fato. Por que isso? Porque eu sempre estou imitando a juventude, no sentido de que, por exemplo, eu sou mais, por exemplo, nadar, jogar bola, ou estar com uma pessoa de que tem que fazer exercícios ditadores, com, por exemplo, o jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta e aí eu poderia estar involucrado mais, porque a faixa preta ainda está aprendendo ainda, né? Vai acabar esse aprendizado lá para a faixa vermelha e a gente nasce aprendendo e morre aprendendo. Mas por que que eu diminuí? Por que que eu não estou mais nesse estresse? Porque é muito competitivo, é muito empolgante, é muito ilusionário. E você entra e arrebenta os dedos, arrebenta a orelha, arrebenta a costela, arrebenta os dedos do pé. Meu dedo do pé até hoje tem assim como uma joaninha aqui em cima só de jiu-jitsu, entende? É artrose no futuro para quem não se cuida. E uma série de lesões, porque é um esporte de grande rendimento, que você não sente tanto na juventude, mas na idade adulta, na idade de 50 anos, você vai sentir, né? Tem vários vídeos falando aí. É até interessante eu falar sobre os pigarros, né? Os pigarros. Existe pigarro, né? Porque tem todo mundo que diz assim, nossa, a gente com 60 anos, 70 anos, todo tempo pigarro. Não, gente, os pigarros, eles são causados por refluxos de gás das pepsinas, que são enzimas do estômago. Os pigarros são causados por alergias no nariz que vai descendo para a garganta e causa uma certa mucosidade na garganta. Os pigarros são causados por falta de hidratação e os pigarros são causados pelo agente agressor, que é no meu caso. Por que que eu tenho pigarro nesses 3 meses, nesses 2 meses do ano? Porque aqui tem plantas que modificam suas proteínas de acordo com a poluição e com o tempo. Então são 3 meses que, se eu não quiser ter pigarro, eu tenho que me mudar dessa cidade, uma cidade úmida, onde as partículas não levantam por da umidade. Por quê? Porque são pólens, são pelúcias, são de árvores e de plantas, entendeu? Na primavera. Então você tem que saber, o seu pigarro é o quê? Aquele pigarro de senhor maior, que nunca para, que sempre está ano após ano, todas as datas e todos os meses, esses pigarros geralmente são de refluxos de gases de pepsinas, que são enzimas que digerem carne, só que devido à velhice e à falta de consciência, elas voltam um gás. Você arrota esse gás e esse gás causa irritações, e quando causa irritações, automaticamente você tem que tomar ou água, ou no caso, se você tomar água, tendo uma irritação na garganta por gás de pepsinas, que está no teu estômago por refluxo silencioso, você tomando água não vai passar. Você tomando água com limão não vai passar. Você tomando gargarejo de limão com água ou vinagre de maçã não vai passar. Porque o vinagre de maçã e o limão só vão ativar mais o problema. Entendeu? Aí como é que passa? Passa os pigarros quando é de velhice, de dizer que é velhice, você vai no médico e diz que é velhice. Esse pigarro passa com gargarejo de como é que é o nome? Esse derivado do sol, de sol não, derivado de bicarbonato de sódio, entendeu? Com bicarbonato de sódio você faz aí o gargarejo e presta atenção na sua alimentação, porque é ela que está causando isso. Enquanto você... Por que que os médicos da medicina tradicional falam que é a velhice, que não tem cura? Porque eles não entendem da nutrição. E agentes agressores, coisas que são agressores, só vão passar se você
Já teve caso de seu filho ter uma asma causada por fungos? Por fungos não, desculpa. Uma asma causada como é que se chama isso em português? Isso que dá na umidade, mofo. Por mofo, que você tá ali todo o tempo, a criança nunca vai ficar bom. Os médicos dizem que é crônico, os médicos pagam, mas nunca vai ficar bom. Só vai ficar quando tirar o agente agressor. Seja um alimento ou seja um mofo. Tem pessoas que moram em cidades que tem problema com a planta, aí muda para outra cidade e fica bonzinho. Nunca mais vai ter. Tem pessoas que moram numa casa e sempre tem problema de rinite, um monte de coisa. Quando sai de lá, porque tem algum agente agressor, seja um alimento ou seja alguma coisa. Entendeu? Aí os médicos dão por crônico ou dão por tomar remédio porque você muitas vezes não tem como se mudar da casa. Aí então você vai ter que viver com isso para sempre. Entendeu? Então é isso. Então vamos voltar lá ao tema de imitar a juventude. Uma pessoa de 50 anos que imita a juventude, eu já dei uma base de como seria, em vez de ir para a escola, vai para o trabalho. Quando chega de casa, tem que ter as comidas feitas. E aí você vai jogar um futebol com um amigo, porque isso vai enganar o seu metabolismo. Você não vai ter aquela obrigação estressante. Vai ser tudo prazeroso. Estresse prazeroso, benefício para o corpo. Estresse malo, subida de cortisol, subida de glicose, subida de insulina e silencia gasto de tecidos gordurosos, né? Células gordurosas. Ela não abre, entendeu? Ela não abre mão do seu funcionamento. Por quê? Porque tudo isso é um sistema protetor da idade. É uma confusão metabólica que dá quando a gente vai criando idade. Que se a gente não souber desregular essa confusão, a gente vai ter problemas no futuro. Então, lembre-se, a fase de crescimento é uma fase, a fase de estabelecimento é outra e a fase da velhice é outra. Não podemos comer na fase da velhice muitos alimentos que a gente comia na fase do crescimento. Entendeu? Não podemos comer certos alimentos. Por exemplo, eu não como bolacha, não como pão, não como queijo, não como nada dessas coisas na minha fase de envelhecimento. Mas na minha fase de construção, nós temos a obrigação de lidar com todos os tipos de alimento. Meus filhos comem todo tipo de alimento. Mas quando eles chegarem à minha idade, se eles não pararem, eles vão ter sérios problemas. Porque da idade pequena até 26 anos é a idade que você já está do jeito que você tem que estar. Entendeu? Gente, desculpa que eu tenho que atender o telefone aqui.